Bom dia, senhores. O tema de hoje nós vamos analisar a competência constitucional legislativa. Ou seja, embora haja competência legislativa concorrente da União, dos Estados e do Distrito Federal para legislar sobre a defesa da saúde, sobretudo no que tange ao combate da epidemia do coronavírus. Isso, por si só, impediria que o município pudesse legislar sobre esse assunto? Essa seria a primeira indagação. E a segunda indagação seria se, embora a súmula vinculante 38 ela estabeleça que é do município a competência para legislar sobre o funcionamento do comércio local, isso também por si só impediria que a União e os Estados pudessem legislar sobre o funcionamento do comércio local com a finalidade de assegurar a proteção à saúde e obstar a propagação do coronavírus. Então, o vídeo de hoje será sobre essas duas indagações. Quanto à primeira indagação, a competência concorrente entre a União e os Estados e o Distrito Federal para legislar sobre a defesa da saúde. Essa competência ela está prevista no artigo 23, inciso 2 da Constituição Federal, que reza que a competência aliás, no artigo 24, inciso 12 da Constituição Federal. Esse artigo ele reza que é competência concorrente da União, dos Estados e do Distrito Federal legislar sobre previdência social, proteção e defesa da saúde. Embora haja essa competência concorrente, isso por si só não impede que o município também legisle sobre a defesa da saúde, uma vez que o município, nos termos do artigo 30 da Constituição Federal, ele tem a competência para legislar sobre assunto de interesse local e também a competência suplementar à legislação federal e estadual. E no que tange a competência concorrente, nos termos do próprio artigo 24 da Constituição Federal, parágrafo único, a União tem a competência para legislar sobre normas gerais. Por outro lado, os municípios, no que tange a competência concorrente, podem legislar de forma plena se a União for omissa, no que tange a sua competência para legislar sobre norma geral. E caso haja norma geral, ainda assim o município pode complementar a legislação federal, desde que não a contrarie, desde que também se trate de interesse regional. Então, embora haja essa competência concorrente, isso não impediria que o município também legislasse sobre a defesa da saúde, por se tratar também de interesse local e de legislação que vai suplementar a legislação federal e estadual. E quanto a essa competência concorrente, o município também não poderia contrariar a legislação federal e nem estadual. Além dessa competência concorrente, há também a competência comum entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios. Essa competência comum está prevista no artigo 23, inciso 2 da Constituição Federal, que determina que é competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência. Ou seja, há essa competência também comum entre a União, Estados e Distrito Federal para legislar sobre a saúde. Tanto é que a respeito dessa competência comum,
É importante ressaltar que o STF, na ação direta de inconstitucionalidade, em medida liminar, ou seja, ação direta de constitucionalidade 6341, proposta pelo Partido Democrático Brasileiro, PDT, ao alegar a suposta inconstitucionalidade da medida provisória 926 de 2020, o ministro Marco Aurélio, que foi sorteado como relator no dia 24 de março de 2020, e deferiu em parte medida acauteladora para tornar explícita no campo pedagógico e na dicção do Supremo a competência concorrente do município para legislar sobre a defesa da saúde. Isso porque, diante das medidas determinadas por prefeitos e governadores, com o objetivo de tentar conter o avanço do coronavírus em nosso país, alguns prefeitos e governadores editaram decretos restringindo a entrada e saída de pessoas nos seus territórios. Como no caso, pode ser citado o decreto 46.980, de 19 de março de 2020, do governador do Rio de Janeiro. Não obstante, houve uma reação do governo federal, por meio da medida provisória 926 de 2020, que entendeu que tais medidas não poderiam ser adotadas pelos prefeitos e governadores. E por meio da referida medida provisória, o presidente alterou a Lei 3.979 de 2020, para deixar expresso que somente por ato do Poder Executivo Federal seria possível a restrição da locomoção interestadual e intermunicipal por rodovias, portos e aeroportos. Então, segundo o próprio parágrafo 6º do artigo 3º da mencionada lei, essa medida de restrição excepcional e temporária de entrada e saída no país, conforme recomendação técnica e fundamentada da Anvisa, por rodovias, portos e aeroportos, bem como a locomoção interestadual e intermunicipal. Essa medida de restrição, ela somente pode ser determinada segundo o que for previsto em um ato conjunto editado pelos ministros da Saúde e da Justiça e Segurança Pública. Isso conforme a própria medida provisória. Então, com efeito, houve um ajuizamento da DIN 6341 e o STF deferiu medida cautelar, deferiu liminar, estabelecendo que há competência comum do município e dos estados para legislar sobre o assunto, ou seja, não se trata de competência exclusiva da União. Ou seja, o relator ministro Marco Aurélio, nessa liminar, entendeu que os prefeitos e governadores podem adotar medidas de combate ao coronavírus, considerando que são providências relacionadas com a proteção da saúde, matéria que é de competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, nos termos do artigo 23, inciso 2 da Constituição Federal. Então, mas é importante ressaltar também que não houve uma análise específica sobre cada uma das medidas decretadas. E também que essa decisão liminar, ela ainda será submetida ao plenário da Suprema Corte. Quanto à restrição do transporte entre estados e internacional, embora haja o deferimento dessa liminar, eu entendo que se trata de matéria de competência exclusiva da União, uma vez que a gente pode citar
uma vez que a União, nos termos do próprio artigo 21, inciso 12, a linha E da Constituição Federal, ele estabelece que compete à União explorar diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão o serviço de transporte rodoviário interestadual e internacional de passageiros. Ou seja, quanto à restrição do transporte rodoviário entre estados e internacional, se trata de competência exclusiva da União. Uma vez que a União tem essa competência legislativa para explorar esse tipo de serviço, conforme a teoria dos poderes implícitos, também teria a competência para legislar sobre o assunto, inclusive restringir o transporte internacional e entre estados, por se tratar de matéria da competência exclusiva da União, para tratar sobre esse assunto. Já quanto ao transporte rodoviário entre cidades do mesmo estado, em que tange essa restrição, seria da competência do próprio estado, uma vez que não se trata de competência da União. Então, nesse caso, o estado poderia restringir. Então, também é importante ressaltar que essa competência legislativa, seja da União, dos Estados, do Distrito Federal, é feita por meio de medida provisória e não por decreto. O decreto, ele serve para regulamentar uma lei. Em regra, não tem caráter autônomo. Porém, a Constituição Federal, nos termos do artigo 84, que vamos analisar agora, vamos acessar aqui o artigo 84 da Constituição Federal. O artigo 84, ele estabelece o decreto autônomo, ou seja, vamos analisar aqui o artigo 84. O artigo 84 ele estabelece no seu inciso 6 que compete privativamente ao presidente da República dispor, mediante decreto, sobre a organização e funcionamento da administração federal, quando não implicar aumento de despesa nem criação e extinção de órgãos públicos e extinção de funções ou cargos públicos quanto vários. Ou seja, só há essas duas possibilidades de um decreto autônomo previsto na Constituição Federal. Nos termos do artigo 84, inciso 2, a linha A e B, ou seja, a organização e funcionamento da administração federal, quando não implicar aumento de despesa, nem criação e extinção de órgãos públicos, e extinção de funções ou cargos públicos quando vários. Então, isso aí se trata de matéria de reserva da administração, ou seja, é feito só por meio de decreto, não pode ser regulamentado por lei, por ser atribuição exclusiva do chefe do Poder Executivo. Que também tem aplicação nos estados e nos municípios, conforme o princípio da simetria. Então, portanto, não seria correto, a respeito da legislação sobre defesa de saúde, tratar por meio de decreto. Decreto, em regra, serve para regulamentar uma lei já elaborada, conforme a função legislativa atípica exercida pelo Poder Executivo. Então, a medida correta seria a medida provisória. Então, superada essa primeira parte, é importante ressaltar que, além da competência concorrente entre a União, Estados e o Distrito Federal, a competência não exclui a competência dos municípios para legislar sobre a defesa da saúde e também a competência suplementar dos municípios, bem como a competência comum entre a União, Estados, Distrito Federal e municípios para legislar sobre a defesa da saúde. E quanto à restrição
do comércio, aliás, quanto à restrição do transporte rodoviário internacional entre estados, seria da competência exclusiva da União. E quanto à restrição do transporte entre municípios do mesmo estado, seria do próprio estado. E quanto ao transporte aéreo, também entendo que essa restrição seria competência exclusiva da União, que tem competência para legislar sobre esse transporte exclusivo, para tratar sobre esse transporte aéreo, nacional e internacional. Superado esse primeiro ponto, agora vamos à análise da restrição do comércio local. Ou seja, a súmula vinculante 38, vamos ao estudo aqui da súmula vinculante 38. Ela estabelece que é competente o município para fixar o horário de funcionamento do estabelecimento comercial. Então, por meio dessa súmula vinculante, que só pode ser editada pela Suprema Corte, nos termos do artigo 102 da Constituição Federal, o município tem competência para legislar sobre o horário de funcionamento local, inclusive restringi-lo para que haja proteção contra a propagação da epidemia do coronavírus. Então, se trata de competência do município, nos termos do artigo 30, inciso 1º da Constituição Federal. Estabelece que compete aos municípios legislar sobre o interesse local. Então, determinada essa competência, inclusive por súmula vinculante do STF, vem outra pergunta: será que, diante da competência comum e concorrente da União, dos Estados, do Distrito Federal, para legislar sobre a proteção da saúde, será que a União e os Estados também poderia restringir o comércio das cidades no que tange ao combate ao coronavírus? Ou seja, essa questão será ainda decidida na ação direta de constitucionalidade, conforme já foi relatado, 6341. Em liminar, o ministro Marco Aurélio entendeu que sim, diante da competência comum da União, do Estado e do Distrito Federal, para legislar, e dos municípios para legislar sobre a defesa da saúde. Mas quanto ainda não resolvida essa questão na Suprema Corte, eu entendo que a restrição do comércio local, ainda que se trate de competência de defesa da saúde, ela se trata de competência do município, conforme a súmula vinculante 38, ou seja, o município tem competência para legislar sobre o horário do funcionamento local. Isso é uma interpretação literal da súmula vinculante 38. Ou seja, como se trata de uma matéria de interesse local, uma primeira corrente poderia entender que a União e os Estados não poderiam legislar, interferir nesse assunto. Só que uma segunda corrente, ela entende que a União e os Estados também podem legislar sobre a restrição do comércio local. Isso na proteção da saúde e da contenção da epidemia do coronavírus, uma vez que não se trata apenas de limitar o horário do funcionamento local, mas sim da própria defesa da saúde. Então vemos que nessa questão pode ser sustentada duas posições. E qual dessa posição deve prevalecer? A posição que assegura a maior proteção à saúde, diante da competência comum de todos os entes federativos, que assegura que não só o município, mas também a União e os Estados poderiam restringir o comércio local para evitar a propagação do coronavírus. Mas há também a segunda corrente, que entende que a competência só seria do município, uma vez que se trata de assunto de interesse local,
e que não poderia haver interferência da União e nem dos Estados, sob pena até mesmo de violar o Pacto Federativo, ou seja, diante da usurpação das competências da União e dos Estados, usurpação das competências constitucionais asseguradas ao município. Então essa realmente é uma questão muito intrigante e esperamos também o posicionamento da Suprema Corte. Eu queria pedir a opinião dos senhores que comentem sobre esse assunto, que sugiram alguma solução, mas se fosse cobrado uma prova de concurso, seria interessante citar as duas correntes. Peço aos senhores também que se inscrevam em nosso canal do YouTube, comentem, também que façam críticas para que possamos aperfeiçoar os próximos vídeos e bem como melhorar o atendimento das expectativas. Mas, enfim, concluindo, que a competência concorrente da União dos Estados e do Distrito Federal para legislar sobre defesa da saúde não impede que os municípios legislem de forma complementar, de forma suplementar, nos termos do artigo 30, inciso 2 da Constituição Federal, e diante também da competência comum da União dos Estados e do Distrito Federal para legislarem sobre a defesa da saúde. E também, quanto à restrição do horário do funcionamento do comércio local, você diz que se trata de competência constitucional do município, por se tratar de assunto de interesse local, nos termos do artigo 30, inciso 1 da Constituição Federal e da súmula vinculante 38. Então, uma primeira corrente entenderia que, diante da súmula vinculante, essa competência para regular o funcionamento do comércio local só seria do município, ou seja, não poderia legislar sobre esse assunto a União e os Estados. Malgrado essa corrente, há uma segunda corrente que entende que, embora haja essa competência do município para legislar sobre assuntos de interesse local, não seria uma competência exclusiva, mas sim uma competência comum entre os municípios, a União, os Estados e o Distrito Federal, ou seja, a União, os Estados e o Distrito Federal também poderiam legislar sobre esse assunto, desde que fosse na proteção da saúde, como por exemplo evitar a propagação da epidemia ou pandemia, uma vez que se trata de uma epidemia que se espalhou pelo mundo inteiro, conhecida como coronavírus. Então eram essas considerações que eu tinha a fazer aos senhores. Muito obrigado pela atenção. Bom dia.